Mas afinal, as cirurgias são perigosas? As cirurgias de amígdala, de septo, mas afinal, apesar de atualmente todo mundo falar que são seguras, porque muita gente tem medo das cirurgias? Olá, eu sou o Jefferson Takehara, sou médico otorrinolaringologista e hoje eu vou explicar a história das cirurgias de otorrinolaringologia, principalmente as cirurgias de amígdalas e cirurgias nasais como a septoplastia. E por que muita gente ainda tem medo dessas cirurgias quando necessárias operar. Mas antes de qualquer coisa, não se esqueça de se inscrever nesse canal, dê o seu like e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Atualmente, as cirurgias de amígdala e também as cirurgias nasais são muito seguras. Os avanços da tecnologia, tanto em relação a equipamentos, a forma de ser operada e até mesmo as medicações usadas para anestesia, avançaram muito, principalmente nas últimas décadas. E atualmente nós trabalhamos numa faixa de risco mínima. É claro que ainda algumas pessoas podem ter alguma situação que pode levar a alguma situação de risco e por isso que antes de qualquer cirurgia é feita uma avaliação antes dessa cirurgia. Alguns serviços utilizam-se dos próprios anestesistas a solicitarem os exames de risco. O otorrino pede os exames para ver em relação a sangramentos ou outras complicações. E é claro que, às vezes, na ausência do anestesista fazendo a pré-avaliação, um médico cardiologista também pode fazer os exames pré-operatórios para avaliar os riscos em relação aos anestésicos e aos riscos cirúrgicos dessas operações. Na verdade, as cirurgias, principalmente a das amígdalas, elas são antigas. Desde a época do Egito Antigo, até mesmo no Império Romano, já existem textos ensinando como fazer a retirada das amígdalas. E é claro que a única coisa que, apesar de uma técnica antiga, não se existiam naquela época antibióticos, os anestésicos e os remédios de dor adequados para isso, e é claro que também não se sabia o que fazer quando acontecia uma hemorragia. Isso foi evoluindo ao longo dos séculos. Na Idade Média já temos alguma coisa mais avançada em formas melhores de se fazer a cirurgia sem correr riscos de hemorragia, mas os principais instrumentos utilizados atualmente foram inventados a partir dos anos 60, 70 e 80. E coisa que muita gente que foi operada nessa época se lembra de alguns relatos um pouco nebulosos de como era feita essa cirurgia. A começar pela própria anestesia. Os primeiros relatos de algo para tentar diminuir a dor e o paciente não sofrer durante a cirurgia começaram a partir dos anos 1700, 1800, quando começavam a usar o éter, o clorofórmio, e no começo do século passado, nos anos 1900 até antes da Primeira Guerra Mundial, o uso também de outras substâncias derivadas da morfina e do ópio. Por exemplo, até os anos 60 era muito comum o uso da cetamina, que muita gente ainda atualmente como narcótico ou até mesmo para medicações mais pesadas em casos de dor crônica, até mesmo psiquiátricas. Eles até provocavam realmente uma sedação e o controle da dor durante a cirurgia, só que a gente não tinha uma ideia da dosagem adequada, podendo acontecer uma overdose desses pacientes e aí tendo problemas até de paradas cardíacas devido à alta toxicidade de algumas dessas substâncias e a gente não ter o controle de quando a pessoa está realmente passando mal. Algumas delas podem também causar a famosa depressão respiratória. Ele é sedado a tal ponto que até o estímulo para a respiração ela para e a pessoa para de respirar, causando um risco enorme de óbitos. E lembrando também que para isso nós temos os monitores, aqueles sensores que colocamos o dedo, que é o oxímetro, foram começar a ser utilizados no final dos anos 70, no início dos anos 80. E até pelo menos o começo desse século, muitos hospitais não dispunham desse equipamento durante a cirurgia. E aí a gente não tinha uma noção se a pessoa estava tendo uma parada respiratória ou até mesmo dificuldade de respirar durante a anestesia, o que aumentava gradativamente o risco de um problema durante a cirurgia. E após a Primeira Guerra Mundial, começaram-se a descoberta e os estudos em relação aos antibióticos, que protegem o paciente durante a fase de recuperação, evitando principalmente infecções na região operada após a cirurgia, que era uma causa muito importante de mortes durante a Antiguidade e a Idade Média. E também, no centro cirúrgico, aquela aparelhagem toda que a gente usa, praticamente começou a ficar disponível a partir final dos anos 80, anos 90. E atualmente
todo centro cirúrgico é obrigatório os equipamentos de segurança. O oxímetro para a gente ver se a pessoa está respirando e está tendo uma ventilação adequada, mesmo com o uso de anestésicos, e por isso que também, mesmo se não for uma cirurgia de otorrino, mas a gente manda tirar os esmaltes ou qualquer coisa na unha, porque é pela cor da unha que a gente consegue determinar se a pessoa está tendo uma boa oxigenação durante o procedimento cirúrgico, aumentando sua segurança. Além disso, no centro cirúrgico tem os monitores da frequência cardíaca para ver se está tudo bem em relação ao efeito do anestésico e se a pessoa está realmente sedada, anestesiada. Tem os monitores para ver se a pessoa está tendo respiração adequada e no volume adequado também. E também temos um equipamento que ajuda principalmente em relação aos riscos de hemorragia, que eram muito frequentes, apesar do avanço da técnica. Nos anos 70 e 80, a hemorragia também era uma causa importante de eventos graves, até mesmo óbito. O que foi inventado foi os cauterizadores elétricos. E no caso das amígdalas, o cautério bipolar, em que uma corrente elétrica produz a cicatrização. Ele forma a casquinha de ferida que ajuda a controlar sangramentos e diminuir muito os riscos de eventos maiores em relação às hemorragias durante a cirurgia. Lembrando que a região das amígdalas ela tem muitos vasos na região e também nós estamos muito próximos de uma artéria muito importante chamada artéria carótida interna. E é por causa disso que nós pedimos a todo mundo que vai ser operado a retirada de qualquer objeto que possa conduzir energia elétrica. Por exemplo, os piercings ou qualquer prótese que possa ter envolvido metais ou até mesmo plásticos, pois afinal a corrente elétrica produzida por esses aparelhos para controle de hemorragias podem provocar queimaduras. Então, cílios postiços, pliques de cabelo precisam ser removidos por causa disso. Também as unhas em gel e até mesmo outras substâncias que tenham alguma coisa plástica e que possa pegar fogo são orientados a serem retirados antes da cirurgia. E além disso, até o final dos anos 80, muitas pessoas foram operadas por uma técnica chamada Slaughter, que era muito difundida a partir do século XVIII. O que acontecia é que a pessoa era operada sentada, às vezes como se fosse amarrado a uma cadeira, e com essa técnica acelerou-se o tempo de cirurgia, foi mais rápido, só que era uma cirurgia de extremo risco, pois como a pessoa estava sentado, poderia o sangue chegar na via aérea e ele engasgar o próprio sangue e muitas vezes sedado com éter, com cloroformo, provocar graves aspirações e até com risco de problemas de parada cardíaca e respiratória durante a cirurgia. Essa técnica foi proibida pela Associação Brasileira a partir dos anos 90 e não encontramos nenhuma parte do mundo que faça ainda essa técnica. Mas quem já foi operado anos 70, 80, talvez lembre da história de ter feito a cirurgia sentado, segurando um balde e cuspindo esse sangue durante a cirurgia, praticamente meio acordado, meio dormindo. Era muito perigoso e por isso que não usamos mais essa técnica atualmente. E por causa dessa técnica, muitas vezes quando nós falamos de amígdalas, vem ao imaginário popular aquela imagem de uma cadeira, de uma pessoa acordada e medo de operar. E em relação às substâncias utilizadas como anestésicos, foi evoluído e atualmente, nos últimos 20 anos, as medicações são mais seguras. E além disso, cada gota que vai entrar de anestésico, ela é monitorada. Existem bombas que vão controlar o quanto de medicamento vai ser utilizado, o quanto que eu estou respirando e graças a isso nós temos uma quantidade adequada e não excessiva de medicamento que possa prejudicá-lo durante a questão anestésica. E além disso, os exames de sangue, o eletrocardiograma e o raio-x também já ajudam a entender se eu vou ter problema com alguma das medicações que vão ser utilizadas durante a cirurgia. Mas se eu tiver história de problemas com algum medicamento, é sempre bom relatar durante o processo de pesquisa de risco pré-operatório antes de qualquer coisa, pois afinal a equipe já consegue precaver, utilizar medicamentos mais adequados para a sua situação e aumentar a segurança da sua cirurgia. E por último, estamos mais criteriosos na indicação das amígdalas. Com o avanço dos estudos sobre a questão de imunidade, de alergias e até mesmo das infecções de garganta, nós temos um pouco mais de critério. Acredita-se que nos anos 60, metade das crianças foram operadas de amígdalas nos Estados Unidos. E tínhamos praticamente no mundo inteiro uma média de até 2 milhões de cirurgias por ano no mundo inteiro nos anos 60, 70 até o comecinho dos anos 80.
Atualmente, tendo mais ideia do que pode ser feito e até mesmo evitar uma cirurgia, acabou caindo para um número de cerca de 1 milhão de cirurgias no mundo. Atualmente no Brasil, segundo dados oficiais, foram realizadas mais ou menos cerca de 30 mil cirurgias por ano, ou seja, os critérios para operar são mais rigorosos e a necessidade de todo mundo operar é menor. Principalmente temos remédios melhores e mais tratamentos disponíveis antes de chegar à cirurgia. É claro que, se for necessário, temos os critérios definidos quando precisar operar das amígdalas e também temos um vídeo falando sobre isso, então se ligue nesse card, caso quiser tirar dúvida em relação às cirurgias de amígdala e por que a gente indica. E assim, dessa forma, com melhor controle da anestesia, dos medicamentos que usamos durante e após a cirurgia, com melhor controle do sangramento e uma anestesia mais adequada para uma maior segurança do paciente, nós conseguimos reduzir de uma cirurgia que tinha um índice de óbitos em cada 1 a cada 1.000 pacientes para um índice bem menor, para 1 a cada 100 mil. O que pode ainda acontecer para esse número ainda acontecer? Ainda pode acontecer alguma situação específica da pessoa que pode ter alguma reação aos medicamentos ou até mesmo algum risco de acidente muito baixo atualmente, mas que precisa ser sempre tomado cuidado e as devidas precauções para não deixar isso acontecer. E se você tiver alguma dúvida sobre esse tema, mande aqui a sua dúvida pelos comentários ou até mesmo nas minhas redes sociais. E por hoje é só, e se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e não esqueça de ativar o sininho para não perder nosso próximo vídeo. Até a próxima!